Olá, meus irmãos, nós vamos dar início a uma sequência, uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro extremamente importante da Palavra de Deus. É um livro que fecha todo o cânon, é o último livro da Bíblia. E o próprio nome desse livro fala sobre revelação. Apocalipse significa revelação. Era algo que estava oculto e que foi descortinado aos homens. É algo que nós não tínhamos acesso e agora nós temos acesso a essas informações, a essas revelações. Foram revelações tremendas que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, preso ali, exilado na ilha de Patmos, uma ilha deserta, por conta da pregação do Evangelho, por conta da perseguição que existia naquela época. E o livro de Apocalipse nos fala sobre o tempo do fim. É um livro escatológico, e nós vamos falar um pouquinho sobre o significado dessa palavra, escatologia, e o que ela significa para a teologia. Mas é um livro que aponta para o tempo do fim, fala sobre os últimos acontecimentos que estão previstos a atingir toda a Terra, a humanidade como um todo. O autor é João, não existem muitos questionamentos em torno disso. Ao longo do livro, o nome de João, o apóstolo amado, é citado pelo menos 3 vezes. É o mesmo João que escreveu um evangelho e mais 3 epístolas. Então esse mesmo João foi quem recebeu a revelação da parte de Deus para escrever o livro de Apocalipse. Eu gostaria de ler capítulo 1, verso 1 do livro de Apocalipse, que fala sobre essa revelação recebida por João. Revelação esta que foi dada a Cristo por Deus Pai e foi revelada a João por um anjo. Aliás, é interessante observar que o livro de Apocalipse, o ministério dos anjos, tem uma atuação bastante significativa. E nós vamos ver aqui como isso acontece ao longo do estudo do livro de Apocalipse. Então, verso 1 do capítulo 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação dada por Deus a Cristo, que posteriormente foi revelada a João por um anjo. Então eu gostaria de colocar algumas questões, um pano de fundo, algumas questões históricas, para que nós entendamos em que contexto esse livro foi escrito. Dizem os estudiosos que Apocalipse foi escrito entre 70 e 95 depois de Cristo. Por época da grande perseguição que se fez aos cristãos, principalmente por Nero. Vocês devem ter visto já filmes, devem ter lido alguma coisa a respeito disso. E os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram obrigados a se dobrar diante de César, do imperador, que era tido como um rei. Não, segundo os romanos, não existia nenhuma autoridade superior ao imperador. No entanto, os crentes, eles colocavam Cristo como autoridade máxima e não existindo nenhuma autoridade acima de Cristo. Então eles eram perseguidos por conta disso, eles eram perseguidos também pelo fato de pregarem o Evangelho com ousadia, e esse Evangelho levava as pessoas à conversão, a transformações profundas, e havia um temor de que essa chamada seita crescesse e trouxesse algum tipo de perturbação ao Império Romano. Por conta disso, eles eram presos, eles eram açoitados, decapitados, crucificados, entregues às feras no Coliseu Romano. E esses filmes retratam algumas cenas em que os cristãos eles eram devorados pelas feras, e existem alguns relatos de que eles se reuniam no centro dessa arena, se ajoelhavam e oravam a Deus, entregando as suas vidas, o seu espírito a Deus, e ali eles eram devorados pelas feras. Claro que é uma situação muito difícil,
todavia muitas pessoas vendo a fidelidade desses crentes, sendo fiéis a Deus até a morte, até o derramamento do seu sangue. Muitas pessoas eram tocadas por esse testemunho público e eram atraídas ao Evangelho, eram atraídas à comunidade cristã, a esses que eles chamavam de seita, né, dos cristãos, né? Então, dentro desse ambiente de perseguição, foi que o livro de Apocalipse foi escrito. E ele tinha uma função importante de produzir no coração dos crentes esperança. Porque o fato de você se declarar publicamente um cristão, você estava sujeito a perder todos os seus bens, você estava sujeito a perder sua própria vida e a sua família. Então, diante dessa situação tão adversa para os cristãos daquela época, o livro de Apocalipse vem como um alento, falando sobre o tempo do fim, falando sobre a vitória do Cristo ressurreto, não aquele Cristo que foi apresentado lá nos Evangelhos, um Cristo humilde, um Cristo que se despojou da sua realeza, um Cristo que se sujeitou a viver aqui na terra como um homem, que se humilhou até a morte e morte de cruz, um Cristo que veio para servir. Mas o Cristo que é apresentado em Apocalipse é um Cristo que vem para reinar, um Cristo que vem para estabelecer o seu reino. E ele vem com muito poder e força, juntamente com seus santos, com seus escolhidos, com seus exércitos. E os nomes atribuídos a Cristo no livro de Apocalipse são os mais significativos. Por exemplo, Jesus, ele é citado como o Filho de Deus, como o primogênito dos mortos, como o Alfa e o Ômega, né? Duas letras gregas que identificam a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele era o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, encontramos lá: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. É um verbo que está no plural. Muitos teólogos entendem isso como já manifestação de uma comunidade nos céus, da Trindade sendo manifesta ali. Façamos quem? O Deus Pai, o próprio Cristo que estava presente na criação, porque a palavra diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele e por intermédio dEle. Então, Cristo participou do processo de criação do mundo, do universo, e também o Espírito Santo, trazendo vida, trazendo poder, né? Como se fosse uma galinha chocando seus ovos, né? Havia caos, né? Ali na terra e foi colocada ordem. Então, nós encontramos desde Gênesis a presença do Cristo de uma forma assim velada, de uma forma oculta. E nós encontramos no último livro da Bíblia também, veja, o Alfa, o começo, Gênesis, e o Ômega, Apocalipse, Cristo sendo manifesto. Agora um Cristo que vem com poder, estabelecer o seu reinado de 1000 anos, estabelecer o seu regime, né? O seu governo. Então o livro de Apocalipse ele tem essa característica muito forte. Uma outra característica, né, daquela época em que o livro foi escrito é que haviam muitas seitas, muitas heresias se espalhando por aquela região toda. Veja, pouco tempo depois da morte de Cristo, muitas heresias e seitas já estavam proliferando. Daí a importância dos escritos, né? Daí a importância da autoridade dos apóstolos, né, que foram comissionados como guardiães da sã doutrina. E aí eles combatiam, né, as heresias. Paulo, nos seus escritos, combateu muito as heresias, colocando literalmente os pingos nos is, né, defendendo a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Então foi um período de perseguição, foi um período de muita insegurança, e o livro de Apocalipse veio para trazer esperança para as pessoas, para os crentes, sabendo que mesmo que eles fossem perseguidos e mortos e martirizados, os aguardava um reino eterno, os aguardavam a presença de Deus, do próprio Cristo, que, segundo a própria palavra diz, né, seria
será o nosso sol. Eles não precisariam mais do sol porque Cristo os iluminaria. Então essa visão desse Cristo poderoso, desse Cristo que vem trazer alento à alma do cristão, vem trazer também alegria, enxugando todas as lágrimas dos olhos, aquelas lágrimas que foram derramadas por conta da perseguição, por conta dos entes queridos que foram perdidos, por conta do sofrimento ao anunciar o Evangelho. O livro de Apocalipse vem trazer uma grande alegria, uma grande esperança e vem revitalizar a fé desses cristãos. Então, quais são os objetivos, na verdade, que Deus teve para escrever, através da pena de João, o livro de Apocalipse? Fornecer estímulo e conforto para os nossos irmãos perseguidos, um forte apelo evangelístico, porque uma pessoa, ao ler o livro de Apocalipse e ver como as coisas vão terminar, qual vai ser o destino final de Satanás e os seus seguidores, do falso profeta, da besta, do anticristo, aqueles que servem e seguem o mal, né? Eles são estimulados a buscar salvação em Cristo. Então, Apocalipse tem esse apelo evangelístico também. Ele aguça a nossa curiosidade. Na verdade, eu não sou um profundo conhecedor do livro de Apocalipse, eu sou uma pessoa que gosta desse assunto e estuda já há algum tempo. Todavia, existem teólogos que se debruçam sobre esse livro por décadas a fio e têm um conhecimento muito mais extenso, profundo e significativo. O que eu vou estar compartilhando com vocês nesse tempo é alguma coisa que eu diria, talvez até um conhecimento superficial do livro de Apocalipse, mas eu me sinto à vontade para compartilhar com vocês esse conhecimento que foi acumulado através de leituras sobre esse assunto, através de leituras do texto bíblico, de bíblias comentadas, bíblias de estudo. O que eu vou estar compartilhando com vocês é um apanhado de todas essas fontes e que eu consegui concatenar em um material que eu vou estar passando para vocês, né? Através desses vídeos, né? Conteúdo do livro de Apocalipse: o estabelecimento do reinado de Cristo, do reinado dos 1000 anos. Jesus vem para reinar. A vitória do Cordeiro. Aqui Jesus é apresentado como leão da tribo de Judá e também ele é apresentado como um cordeiro. Veja que são dois animais aparentemente contraditórios. Por que cordeiro? Porque a palavra diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, como um cordeiro. Todavia, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele estabelece o seu reinado aqui em Apocalipse de 1000 anos. Ele reina, ele vem guerrear e lutar e decretar o fim do reinado e da influência do diabo sobre o mundo, sobre a humanidade. Então, vem falar sobre o cordeiro, sobre o leão, sobre a natureza tática do inimigo. Lendo o livro de Apocalipse, nós podemos ter uma ideia de como o inimigo vai agir nos últimos tempos. Os personagens que ele vai levantar para que os seus objetivos sejam alcançados. O anticristo, a besta, o falso profeta, a prostituta, são todos personagens que vão sendo colocados aqui por João, e cada um deles tem o seu significado. Ao longo desse estudo nós vamos passar por eles e trazer a vocês esse significado, né? Pelo menos em função de alguns estudos que são feitos, né? Não existe muita concordância sobre o significado de cada um desses elementos. Todavia nós vamos passar para vocês aquilo que é de maior concordância entre os teólogos e estudiosos com relação a isso, né? E também através dessas figuras que eu mencionei, né, do dragão, da besta, do falso profeta, da prostituta, a forma de controle e de influência do inimigo sobre a política, sobre a cultura, sobre a economia e a influência religiosa também. Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, o que vai acontecer nesse tempo do fim é que se levantará um líder mundial.
esse líder mundial ele vai trazer sobre si os dois maiores poderes que nós encontramos na humanidade. E que nós observamos isso através da história, que é o poder político e também o poder religioso. Durante um período, principalmente ali no Império Romano, esses dois poderes se uniram, de forma que o povo era subjugado pelo poder religioso e pelo poder político também. O que se supõe é que esse líder mundial, esse anticristo, ele virá numa situação de extremo caos no mundo, propor um novo sistema, propor uma nova ordem mundial. Aliás, essa palavra, essa frase, tem sido usada com bastante frequência na mídia nos dias de hoje. Uma nova ordem mundial. Talvez a globalização seja um mecanismo através do qual possa se implantar essa nova ordem mundial, possivelmente debaixo da tutela desse líder, o anticristo. Se nós olharmos para a história e voltarmos algumas décadas atrás, na época do nazismo, quando a Alemanha se levantou seguindo Hitler, era uma situação de extremo caos que tinha se estabelecido ali na Alemanha. Muita pobreza, muita falta de alimentos. Eu já li alguns artigos em que as pessoas, para comprar um pão na padaria, tinham que levar um carro de dinheiro, uma carriola cheia de dinheiro, porque o dinheiro tinha perdido valor. É uma inflação absurda, galopante. E nessa situação de caos surge então um líder, Adolf Hitler, propondo uma mudança, levantando a autoestima e a moral do povo alemão, que estava totalmente destruída. Então o ambiente de caos ele é propício para o surgimento de um líder que propõe uma mudança salvadora, messiânica. Então é possível que o anticristo seja forjado nesse ambiente de grande caos. Então, o livro de Apocalipse aponta para todos esses elementos. Nós vamos tratar com eles de forma mais pormenorizada. A forma de comunicação que o livro de Apocalipse usa, na verdade, a linguagem que o livro de Apocalipse foi escrito é uma linguagem chamada apocalíptica. É um estilo literário, assim como é a poesia, assim como também são os livros proféticos, assim como são os evangelhos. É um estilo literário que foi usado para escrever. Isso não é uma coisa nova, não é uma coisa particular do Novo Testamento ou de João que escreveu o livro de Apocalipse, mas isso já começou na época da escrita do livro de Daniel. Possivelmente após o exílio, essa escrita chamada apocalíptica começou a se desenvolver. Então o livro do Velho Testamento, que também foi escrito com dessa forma, com essa forma literária, foi o livro de Daniel, né? Em que encontramos um paralelo entre esses dois livros, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, no que esses dois livros coincidem ao longo do nosso estudo, né? Agora é importante entender que o livro de Apocalipse ele não fornece os dados de forma cronológica. Os dados são colocados de uma forma aleatória. Então não existe uma preocupação de uma cronologia histórica para os relatos de Apocalipse. Por exemplo, Jesus no capítulo 12, ele nasce, capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 5, ele é glorificado. E no capítulo 1, ele passeia pelas igrejas. Então, se você for olhar para esses relatos, não existe uma sequência, uma lógica cronológica. É importante entender isso ao estudar e ler o livro de Apocalipse. Então, alguns assuntos, alguns temas são introduzidos na narrativa, mais à frente eles são reintroduzidos, eles são expandidos e combinados. Então, não é possível estudar o Apocalipse dentro de uma linha cronológica. A linguagem que é usada é uma linguagem extremamente figurada, que fala de seres místicos, que fala de realidades espirituais, de alguns fatos históricos que são narrados aqui. Então é importante, ao nos debruçarmos
sobre o livro de Apocalipse e entendermos essas características, para que não venhamos a fazer uma interpretação errônea do texto que se está lendo, né? Queria falar um pouquinho sobre as abordagens teológicas do livro de Apocalipse. Então, alguns teólogos enxergam um livro de Apocalipse dentro de alguns critérios. Isso foi classificado em alguns tipos de abordagens. Eu gostaria de compartilhar com vocês quais são as principais. Existem outras abordagens que acabam derivando dessas, mas é uma forma de interpretar o livro. A primeira abordagem é a preterista ou contemporânea histórica, que considera as visões do livro como se referindo aos acontecimentos da última década do primeiro século. É como se a interpretação de Apocalipse estivesse focada unicamente nos 100 primeiros anos da nossa era cristã. É claro, se você usar um pouquinho da imaginação, você com um pouquinho de artifício, você vai conseguir pontuar algumas coisas que aconteceram lá no primeiro século da história da igreja com fatos relatados no Apocalipse. Por exemplo, a destruição de Jerusalém, que foi o general Tito que sitiou, cercou Jerusalém em 70 depois de Cristo. Aliás, isso foi predito pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 24, que isso aconteceria, né? Diz lá o texto em Mateus que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? E diz lá o relato histórico de que o general Tito, o general romano, sitiou Jerusalém por vários dias, e quando ele conseguiu entrar na cidade, ele entrou com seus soldados com tamanha fúria que as grávidas tinham as suas barrigas traspassadas pelas baionetas, pelas espadas dos soldados romanos, testificando sobre o que foi predito, né, muitas décadas antes pelo próprio Senhor Jesus, né? Então essa forma preterista, ela entende que o livro de Apocalipse se refere somente ao primeiro século da história da igreja. Eu descartaria essa abordagem porque não conseguimos, por mais que usemos a nossa imaginação, os nossos ajustes lógicos e racionais, não conseguimos enquadrar todos aqueles acontecimentos poderosos e significativos de Apocalipse nesse primeiro século. Nós não encontramos esse tipo de paralelo, não é possível estabelecer em todo o livro de Apocalipse esse paralelo. Existe também a visão, a interpretação de Apocalipse chamada de historicista, que diz que tudo o que aconteceu, que é relatado ali no livro de Apocalipse, é encontrado em toda a história, desde os apóstolos até os dias de hoje. Hitler, por exemplo, a Revolução Francesa, a Reforma Protestante, as guerras mundiais. Então, segundo esses teólogos historicistas, nós podemos traçar um paralelo de tudo aquilo que é relatado no livro de Apocalipse com esses fatos históricos importantes. Também discordo dessa abordagem porque existem coisas ali no Apocalipse que ainda não aconteceram. Por exemplo, a destruição de 1/3 dos seres viventes, a destruição e a contaminação de 1/3 das águas existentes no planeta. E esse tipo de destruição, de cataclismas relatados no livro de Apocalipse, eles vão se sucedendo um após o outro até a destruição completa. Então nós não encontramos esse paralelo, não é possível estabelecer esses eventos tão portentosos dentro da história, né, desde os apóstolos até hoje, né? Então eu descartaria essa visão historicista. É claro que se nós fizermos aqui um exercício de imaginação e nos colocarmos na época de Hitler, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, um homem como ele se levanta e ele começa a incorporar os países ao seu redor, a invadir os países, a subjugar os judeus, que são o povo escolhido por Deus na Bíblia, lá no Velho Testamento, a matar os judeus. 6 milhões de judeus morreram, perseguir os judeus,
Então, qualquer pessoa, qualquer cristão, conhecedor da Bíblia ou do livro de Apocalipse, vivendo numa época como essa, teria uma facilidade muito grande de estabelecer um vínculo entre Hitler e, por exemplo, o anticristo. Todavia, precisamos olhar para o livro de Apocalipse com outros olhos, fazer a exegese completa dos textos antes de fazer qualquer tipo de colocação como essa. Existe também a visão futurista. Eu diria que essa talvez seja a mais condizente com uma perfeita interpretação do texto bíblico, uma perfeita exegese dos textos que são colocados ali, que fala que os relatos, que são escritos ali em Apocalipse, que estão escritos em Apocalipse, falam sobre o tempo do fim, o desfecho da história, quando todas as coisas haverão de ser consumadas. Essa visão declara que, na sua totalidade, ou pelo menos na sua maioria, os fatos ali relatados em Apocalipse ainda estão por acontecer. É verdade que as coisas que são relatadas ali são muito significativas, são muito fortes, e nós não encontramos na história da humanidade relatos parecidos ou similares àqueles descritos no livro de Apocalipse. Existe uma outra abordagem também, teológica, para se interpretar o livro de Apocalipse, que é a espiritualista. Essa abordagem declara que Apocalipse fala de verdades espirituais. Não existe nenhuma relação dos fatos com aquilo que é relatado em Apocalipse. São apenas verdades espirituais que são mostradas, reveladas. Eu creio que o livro de Apocalipse nos traz essa realidade, mas o livro de Apocalipse ele é profético também. Ele fala sobre um tempo, sobre coisas que acontecerão, sinais que acontecerão, fatos, de forma muito clara, especificando inclusive até lugares onde esses fatos vão acontecer. Falando inclusive sobre cidades, por exemplo, a Grande Babilônia, as 7 igrejas, plantadas ali na Ásia Menor. Então cita nomes, cita lugares. Eu não creio que o livro de Apocalipse seja apenas uma revelação de verdades espirituais, para que entendamos melhor o reino espiritual, ainda que Apocalipse nos traga também essa informação. Todavia, eu entendo que esse livro tem um significado muito mais abrangente do que apenas verdades espirituais. Bom, terminando, eu gostaria de falar um pouco sobre escatologia. Esse livro que nós vamos começar a estudar é um livro escatológico. A escatologia é um ramo da teologia que se propõe a estudar as últimas coisas, as coisas do fim, do tempo do fim. Então, o livro de Apocalipse se enquadra dentro dessa classificação na teologia de um livro escatológico. Agora, por que estudar o livro de Apocalipse? Os crentes, os crentes primitivos, os nossos irmãos ali da igreja primitiva, aliás, não gosto muito desse termo primitivo. Primitivo dá a ideia de uma coisa simples, de uma coisa talvez que não se desenvolveu. Mas eu creio que os irmãos ali da igreja primitiva vivenciaram realidades espirituais e milagres e coisas tremendas, que não tem nada de primitivo nisso. Primitivo talvez seja o cristianismo que nós vemos nos dias de hoje, Então os irmãos ali, em 1 João 2,18, não temos muito tempo para ler, mas ali os irmãos viviam como se aqueles fatos, a vinda do Cristo, o estabelecimento do reino fosse algo iminente. Isso os deixava numa situação de alerta constante, de preparo constante, aguardando ansiosamente a manifestação do Cristo, a segunda vinda do Cristo, o estabelecimento do reino e o cumprimento de todas as profecias,